Pelo texto bíblico, Deus nunca autorizou o homem a tratar os animais com crueldade. De forma muito clara, a vida animal corre perigo com a possibilidade de extinção de muitas espécies, assim como ocorre com o meio ambiente e o uso desordenado dos recursos no planeta. Agora nós vamos direto ao Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade conversar com o pró-reitor do santuário, Padre Samuel Fidelis, que vai falar um pouco com a gente sobre essa preservação da fauna e também da flora de acordo com a Bíblia. Bom dia, Padre Samuel, seja bem-vindo. Bom dia, Tiago, Vanessa e todos aqueles que nos acompanham no programa Manhã da Piedade. Bom dia, Padre. Padre, explica pra gente como são os animais aos olhos de Deus. Então, a Bíblia dá testemunho de que Deus cria como quem projeta as coisas no seu amor. Então, quer dizer que cada pedaço da criação, cada espécie, as águas, os solos, os animais, fazem parte do amor de Deus, que vai aos poucos se manifestando. A ideia seria isso, né? A criação como uma espécie de parto do amor de Deus, até que chega o homem, não é? Como sendo uma espécie de plenitude da criação, onde Deus, de modo especial, imprime o seu rosto, a sua imagem, a sua semelhança. Padre Samuel, bom dia. E assim, o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, ele roga por esse cuidado, né? Pelo cuidado da nossa casa comum, como a gente falou no início do programa, né? Em relação à coleta seletiva, que é um cuidado que a gente está tendo, sim, né? Com o nosso planeta. E ele fala sobre essa preservação, sobre esse cuidado, esse carinho que a gente tem que ter com algo que não é meu, que não é seu, mas sim de todos nós, né? É muito interessante isso, enquanto você fala, Vanessa, porque o Papa Francisco retoma agora na encíclica, isto é, uma carta onde ele dá a conhecer aquilo que está se passando no seu coração. A ideia é esta, né? Uma encíclica é uma comunicação muito íntima da alma do Papa para questões concretas e atuais. Só que ele retoma uma coisa que é absolutamente antiga, mas que parece que a gente se esqueceu. Quando nós vamos lá ao livro do Gênesis, depois do momento em que Deus cria o homem e a mulher, ele diz, olha, guarda e cultiva. Então significa que o primeiro mandamento do homem, a primeira responsabilidade que o homem tem enquanto ser criado à imagem e semelhança de Deus, é se enxergar, se perceber como responsável por guardar e por cultivar. Guardar significa ter uma ternura, portanto, aqui um carinho, um afeto, mas também é um guardar não só afetivo, mas efetivo, no sentido do homem como guardião da criação, que emanou do amor de Deus, e cultivar que significa despertar a fecundidade da terra. Isto é, fazer com que a terra não deixe de dar frutos, não deixe de resplandecer a beleza do amor de Deus. Padre, o senhor fala muito sobre o cuidado, né? O cuidar, o respeitar. Como deve ser a relação do homem, né? Tanto com os animais quanto com a flora. A gente vê que tem muita gente que tem os animaizinhos em casa e tem essa relação de humanizar os animais. Isso é certo? Como que deve ser de fato essa relação harmônica, né? Segundo Deus, qual que é essa relação entre o homem, o animal e também a flora? Então, é muito interessante, o próprio título da encíclica do Papa, ele é provocativo. Laudato Si, quer dizer, ali tem o início daquele cântico de Francisco às criaturas. E o cântico Laudato Si, o cântico de Francisco às criaturas, é inspirado por Deus a São Francisco num momento muito particular da vida dele. É o fim da vida. Então, quer dizer, Francisco, que durante toda a vida se perguntou sobre os lugares onde Deus se manifesta. Quer dizer, ele vê o pobre como uma epifania de Deus, ali naquele cântico está dizendo que também as criaturas são uma manifestação do amor de Deus. Então a ideia seria assim, eu enquanto indivíduo, enquanto ser humano, não apenas sou, porque sou significa ser para mim, ser para o meu consumo, para a minha própria satisfação, eu intersou, ou seja, eu sou em comunhão com aqueles que são iguais a mim,
meus irmãos, sobretudo aqueles que mais precisam, e eu também intersou com a criação, já que eu, enquanto ser humano, não só tenho um corpo, eu sou um corpo em profunda comunicação com a natureza, com a fauna, com a flora. Portanto, na medida em que eu prejudico a natureza, eu prejudico a mim mesmo, porque eu não só sou, mas eu intersou. Portanto, a terra é mãe, como lembrava Francisco, os animais são irmãos, não é? Esta que seria a ideia, uma fraternidade universal, uma fé que nos desperte para a consciência de que Deus fala nas suas criaturas. Padre Samuel, uma dúvida muito comum, né, das pessoas é em relação aos animais, se eles têm alma ou não. O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Então, uma pergunta muito ampla, né? Nós diríamos assim, eles têm a alma, tanto que é daí que vem o ânimos, né? Ânimos. Então, quer dizer, animal, animado, alma. Quer dizer, tem uma sensibilidade ali. Só que o que acontece? Alma no sentido de que, deste movimento, desta sensibilidade, o que os animais não têm é a pessoalidade. Essa pessoalidade humana, quer dizer, o que me faz ter consciência de que eu sou eu, enquanto indivíduo? Esta pessoalidade significa ter um espírito. É isso que os animais não têm. E, de fato, é uma questão, hoje em dia, que para alguns soa problemática, me lembra até de um momento jocoso, né? Rubem Alves, ele dizia, olha, é preciso que o cristianismo abra um céu para os cachorros, né? Quer dizer, é preciso também considerar, né? O fato é, para nós, para além da brincadeira, segundo a doutrina católica, a doutrina cristã, os animais têm um ânimos, uma alma, só que esta alma não tem uma pessoalidade, quer dizer, não há ali um espírito, não há ali, para usar uma linguagem da filosofia e da psicanálise, uma vivência de primeira pessoa, não há um eu no sentido estrito. Essa é a compreensão da fé, e que também é corroborada pela perspectiva científica. Perfeito. Padre Samuel, para a gente finalizar nosso bate-papo, eu queria que o senhor falasse algum versículo bíblico, né, alguma passagem da Bíblia Sim. que fala sobre os animais e também deixar uma bênção aí para quem tem um animal em casa, para quem é cuidador dos animais. Então, eu diria que, sobretudo o livro do Gênesis, ali na sua narrativa poético-simbólica, ali a criação, o próprio relato de Noé, que mostra esta ideia e o cuidado que Deus tem de preservar a sua criação. Eu diria o apóstolo Paulo, quando ele diz, não é, que toda a criação está à espera da manifestação dos filhos de Deus. Então, há inúmeros trechos da Bíblia que dão testemunho de que a criação ecoa o amor de Deus. E nessa compreensão do homem como sendo este regente da criação, não para oprimir, não para fazer um usufruto pessoal, segundo o próprio egoísmo, mas como alguém que deve ajudar na execução dessa partitura da criação, para que o nosso amor aos animais, às plantas, ele reflita e seja um sinal do amor de Deus. E quero evocar aqui, da casa de Nossa Senhora da Piedade, que é o único santuário do mundo que reúne esta preocupação com a fauna e com a flora. Por isso, nosso orgulho de fazermos parte deste santuário, de sermos a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, de apreciarmos essa menor basílica do mundo, que, no entanto, é grande pelo amor de Deus e por aqui ser um patrimônio ecológico. E quero aqui do santuário, casa de Nossa Senhora da Piedade, lugar em que vivemos a ecologia, casa comum, invocar a bênção de Nossa Senhora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Muito, muito obrigada, Padre Samuel. Semana que vem esperamos o senhor para falar mais um pouquinho. É tão bom escutar, né, Tiago? Padre Samuel falando sobre a Bíblia, falando sobre assuntos, né, do nosso dia a dia e usando como referência a palavra à luz de Deus. Muito obrigada, Padre Samuel. Uma excelente terça-feira para o senhor. Até semana que vem.